Olá, pessoas misteriosas. Bem, sabemos que Fundamental Paper Education foi um enorme sucesso, e o sucesso foi tanto que os fãs e até a comunidade criaram universos alternativos, que são universos paralelos que contam uma narrativa completamente diferente da original. Inclusive, existem muitas AUs FPE brasileiras, e no caso eu estou criando a minha própria, e eu vou explicar direitinho em um outro vídeo falando sobre a minha AU. Bom, nessas pesquisas desses universos alternativos, eu encontrei um que chamou muito a minha atenção, que mistura Fundamental Paper Education com Band the Ink Machine, um mascote horror e um jogo indie. E o universo é chamado de Paper Productions, ou Basics in the Ink Machine. Só lembrando a vocês que esse vídeo é uma história teórica, ok? Baseada nos vídeos do Toon e também pelo jogo, que aí só tem só os arquivos para ver e também só o mapa do jogo. Sim, gente, eu já sei que eu tenho consciência que na comunidade do Toon ele simplesmente mostrou todo o spoiler do início da história do Paper Productions. Sim, isso me deixou bastante frustrado. Até porque o Toon ele não se conteve ao deixar um ar de mistério pra gente e descobrir a história nós mesmos. Você não se aguenta mesmo, não é? Seu asqueroso! Você sempre faz isso e eu detesto! Bem, voltando ao assunto, se inscreva no canal para quem não é inscrito e deixe o like e ative o sininho para ser uma pessoa misteriosa. Então, senhoras e senhores, apresento a vocês Paper Productions, um sonho que virou uma maldição. Bem, para começar essa história teórica, primeiro vou ter que montar uma linha do tempo, até chegar aos eventos do jogo. Então vamos começar em 1920, o início. A história começa com uma personagem muito interessante e bastante importante para toda a história de Paper Productions. Ela, Gabriela Grace. Ela começou a abrir um negócio e investir em uma loja de biscoitos. Só que infelizmente essa loja não dava muitos lucros e ela estava prestes a falir. Afinal não chamava muita atenção dos clientes. O tempo foi passando e a Gabriela Grace teve uma ideia, que é contratar duas pessoas para fazer um comercial da sua loja de biscoitos. São eles, Jenny Sacha e também Christopher Dame. Jenny Sacha é uma artista talentosa. O que impressionou até a Gabriela Grace é pela sua criatividade em criar coisas. Tudo na mão dela se torna real. Já Christopher Dame, ele é um músico que impressionou até mesmo a Gabriela Grace pelo seu conhecimento musical e até mesmo a forma que ele lida com os instrumentos, que faz as melodias ficarem maravilhosas. Para iniciar esse comercial, a Jenny Sacha teve uma ideia: criar uma personagem para atrair o público. Ela decidiu criar um fantoche de pano chamada Clarabel. Nos arquivos do jogo, deixa muito claro que essa fantoche foi a primeira versão da Clarabel que a gente vê no jogo. E também no mapa do jogo tem pôsteres laicados dos biscoitos da Clarabel em formato de lata, que era simplesmente vendido na época. E pelo que parece, a loja de biscoitos da Gabriela Grace foi um grande sucesso, ao ponto que ela decidiu expandir o negócio. E então, pessoas misteriosas, a gente para em 1929 e agora começamos em 1930, o início de um império. Para expandir a sua influência, Gabriela Grace viu o potencial na Clarabel. Ela viu que a criação da Jenny Sacha atraiu bastante o público infantil para sua loja de biscoitos. E então ela decidiu gastar todo o dinheiro que ela ganhou da loja de biscoitos para literalmente construir um estúdio de animação. Quando acabou a construção do estúdio, a Gabriela Grace decidiu fazer o piloto da série sobre a Clarabel. E quem fazia a animação e também a música, os temas do episódio, é a Jenny Sacha e o Christopher Dame. Só que infelizmente a Jenny Sacha estava com um grande problema: fazer os personagens e também deles serem aprovados pela senhora Grace e também para fazer cenários onde os personagens vão passar. E então a Gabriela Grace não teve escolha a não ser tomar medidas drásticas. No caso das medidas drásticas, ela decidiu comprar uma máquina de tinta, onde simplesmente não sabemos quem fabricou ela, me ficou anônimo isso.
O motivo dela ter comprado a máquina de tinta é por causa que ela estava desesperada. Afinal, ela não quer perder nem um pouco o império que ela acabou de construir. Ok, o sistema de fluxo está em ordem e as engrenagens da máquina foram totalmente limpas e verificadas. Christopher me ajudou com os encanamentos. Está pronto. Alguma ideia, Sra. Grace? Não, é só isso. Acabei de consertar as engrenagens pequenas lá atrás. Comece o processo, Jane. Tem certeza disso? Uhum. Oh! O doce mundo real! Oh, mas que mundo maravilhoso! Finalmente! Por algum motivo, essa máquina que a Grace comprou, ela deu vida para Clarabel. Para aqueles que conhecem o universo de Bandank Machine, sabem muito bem como é que a máquina de tinta deu vida aos personagens. E com a Gabriella Grace não foi diferente, ao ponto de que ela fez rituais escondidos da Jane Sasha e do Christopher Dame. E aparentemente, a Gabriella Grace gostou do resultado assustadoramente. Então ela deu vida a mais e mais personagens que a Jane Sasha criou. E também a Gabriella Grace jogou toda a responsabilidade para a Jane Sasha e para o Christopher Dame. E o motivo disso e o porquê está no jogo do Roblox. Quando a gente entra no mapa para explorar o mapa do jogo, a gente encontra vários áudios espalhados, meio que em alguns cantos. E um desses áudios é que o Christopher Dame e a Jane Sasha estavam em um relacionamento aonde eles falam que eles sentem uma coisa romântica entre eles e também eles estavam decidindo marcar o jantar juntos. E é por isso que a Gabriella Grace jogou toda a responsabilidade para os dois, no caso de cuidar dos personagens. Depois que a Gabriella Grace meio que deu vida aos personagens, ela contratou 3 pessoas para ajudar eles a fazer o episódio, porque agora não vai ser mais fazendo desenhos, agora é literalmente filmando os personagens do que eles fazem. E essas 3 pessoas que a Gabriella Grace contratou era para ensinar eles a como atuar. São elas Suzy Circle, que é uma comediante, Tiana Tável sendo uma espécie de uma guia, e por último, Penelope Bloom, que é uma dançarina. E de extra, ela contratou uma pessoa chamada Josefina Emily, que é uma chefe de culinária, que, bem, faz sentido, afinal, os personagens precisam comer e ficarem mais saudáveis para atuar. Na hora do ensinamento, a Penelope Bloom elogiou as personagens Liz e Petúnia, porque elas estavam indo muito bem dançando, sem falar que os personagens estavam indo muito bem nesses ensinamentos. Quando os ensinamentos acabaram, a Gabriella Grace decidiu começar a gravar o episódio. E os personagens que não vão participar, eles vão meio que ajudar na gravação. Não só na gravação, mas também na enfermaria, ou seja, simplesmente trabalho infantil. Mesmo eles sendo figuras de tinta, ainda são crianças. E o episódio em questão é o episódio que a Clarabel encontra o trio do bullying. Mas nesse universo, eles são simplesmente bandidos, tipo o Zé Curubu da vida. E o final é um clássico desenho animado, né? Que a Clarabel, meio que sendo meio atrapalhada, ela consegue lidar com os bandidos e fazer eles presos. Sem falar que a Suzy Circle, a Tiana Tável e a Penelope Bloom meio que ajudaram a dar uma mãozinha nesse episódio, sendo as policiais. Quando a Gabriella Grace meio que postou o episódio em uma VHS, ou sei lá da época, a surpresa foi muito grande porque deu certo. O episódio piloto da Clarabel foi simplesmente uma bomba
ela explodiu com tanta popularidade. Vendeu simplesmente bastante, tipo bonecas e até mesmo as latas de biscoito da Clarabel. Uma coisa interessante que rolou é que Pepe Productions conseguiu derrubar um outro estúdio. E esse estúdio estava produzindo um desenho chamado A Incrível Alice e Barnaby, o seu fiel companheiro, o coelho. Só que infelizmente esse estúdio foi derrubado pelo estúdio da Pepe Productions. E a Gabriela Grace conseguiu os direitos autorais dessa personagem. Mas não só isso, mas como sempre, ela deu vida a essa personagem também, usando a máquina de tinta. E Pessoas Misteriosas a gente para em 1939 e vamos para 1940, a queda, e também a gente vai ver alguns vídeos no YouTube, porque eles contam sobre o que rolou nessa época. Depois do grande sucesso que foi a Clarabel, de tantos episódios que fizeram, a Gabriela Grace decidiu colocar a nova personagem, no caso a Alice, para aparecer no novo episódio que estavam gravando. E ela teria o papel de vilã, igual o Oliver e a tropa do bullying. E o Barnaby, que é o companheiro dela, ia ser um mísero capanga. Só que o problema é que o Barnaby meio que sumiu. Ele não estava no set e muito menos em outra sala do estúdio. Ele desapareceu. E a Gabriela Grace decidiu gravar o episódio sem ele. E esse episódio é uma clara referência ao trailer do capítulo 3 de Band-Aid Machine. Só que o final é completamente diferente. Ao invés de acabar como o trailer do Band-Aid Machine, o capítulo 3, o episódio da Clarabel que estava sendo gravado mostra a imagem, no caso da Clarabel, sendo encurralada pela própria Alice, mas a reação da Clarabel foi muito estranha. Ela estava sorrindo e com gosmas nos olhos e na boca. E vocês devem estar se perguntando o que raio aconteceu com a Clarabel. Bem, eu não tenho uma resposta para isso, mas eu tenho uma teoria que talvez a Alice tenha a culpa disso. E o negócio ficou piorando quando a Gabriela Grace percebeu que ela estava perdendo a audiência. A popularidade da turma da Clarabel estava diminuindo muito, então ela decidiu falar para a Josephina Emily cortar os alimentos e para os personagens trabalharem mais, para se esforçarem para eles conseguirem de volta o sucesso deles. Só que um dos personagens se recusaram a fazer isso, que foi o Angel. O Angel, ele se recusou a fazer isso que a Grace pede, e então numa noite o Angel ele simplesmente foge, ele some do estúdio. E o estúdio começou a piorar ainda mais, porque a Clarabel estava com um comportamento estranho. Quando a gente volta ao vídeo lá do primeiro episódio da Clarabel, aparece um frame o que estava acontecendo com ela. E ela estava sorrindo e respirando ofegante. Bem, na minha teoria parece que ela está meio que passando fome. E ainda por cima ela não aguenta mais trabalhar. Alguns dos personagens, até em áudios, relataram que ouviram sussurros entre as paredes, mas também no camarim da Clarabel. Isso não só incomodou os personagens, mas também os funcionários de lá. Em um vídeo chamado A Aparição da Clarabel, dá pra perceber que ela não é mais a mesma, ela se tornou simplesmente um monstro. E esse foi o fim do personagem Abby. O Toon já confirmou que a Clarabel foi responsável de acabar com todos do estúdio, inclusive aqueles que ela chamou de mãe e pai. E o estúdio ficou abandonado. E anos depois, Angel recebe uma carta feita pela senhora Grace para ele voltar para o Pepe Productions, porque ela tem algo para mostrar para ele. E é assim que o jogo começa. E então, pessoas misteriosas, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like para receber mais vídeos no canal. E siga a minha amiga Lobinha, por conta que ela me ajudou muito nesse projeto, né? E até mais, e até o próximo vídeo. Tenho muito trabalho mesmo.